Olá, eu sou o professor Jean Carlos e hoje eu vou responder uma pergunta que muitos fazem, principalmente na internet. Cristo aboliu a lei na cruz? E o texto mais usado para isso é Colossenses capítulo 2, dos versos 14 até o 17. Vamos entender juntos. O apóstolo Paulo diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E algumas pessoas pensam que essa cédula aqui que foi riscada é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas será que é isso mesmo? Primeiro ponto, vamos analisar o texto. Paulo está falando de uma cédula que era contra nós, certo? E eu pergunto para você, me seja sincero aqui, os 10 mandamentos são contra nós? Não, de modo nenhum. Eles refletem o caráter de Deus. Eles mostram o caminho da vida. O próprio Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 12, ele disse que a lei é santa, ela é justa e ela é boa. Como que pode algo que é santo, justo e bom ser contrário a nós? Que estranho, né? É contrário a nós e o apóstolo Paulo está dizendo que essa lei é santa, ela é justa e ela é boa. Não seria uma contradição? Então, professor Jean Carlos, o que foi cravado na cruz? Agora imagine comigo se os 10 mandamentos, eles são contra você. Porque aqui está dizendo que era uma cédula contra nós e que Cristo riscou. Então vamos lá, vamos analisar, vamos colocar a mente para funcionar. Imagine agora que tem uma pessoa que quer te assaltar, mas aí ela está estudando a Bíblia com alguém e aprendeu lá que está escrito nos 10 mandamentos que não pode roubar. Esse mandamento é contra você ou é a seu favor? Responda com sinceridade, tá? Tem alguém que está querendo tomar o seu namorado ou sua namorada, seu esposo, sua esposa, e aí ele lê aqui que não pode adulterar. Esse mandamento é contra você ou é a seu favor? Responda para mim. O seu filho que quer fazer uma traquinagem contigo, quer aprontar contigo, ele diz assim: puxa vida, eu vou aprontar com o papai e com a mamãe porque eles são muito chatos demais, são ranzinzas. E aí lá na igreja, ao estudar a Bíblia, descobre que o 5º mandamento fala que é preciso honrar pai e mãe e eles desistem disso. Esse 5º mandamento é contra você ou é a seu favor? E aí tem alguém que está tramando contra você um assassinato, quer te matar de qualquer maneira. Essa pessoa está decidida e de repente ela vai na igreja e diz lá que os 10 mandamentos são válidos e que não é para matar ninguém. E aí esse mandamento é contra você ou é a seu favor? E o sábado, a guarda do sábado? Será que o sábado é contra você? Estou falando do 7º dia. Porque a Bíblia diz para a gente trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. O descanso físico é contra você ou é ao seu favor? O 4º mandamento da lei de Deus também diz que a gente deve guardar o sábado porque estamos lembrando, reconhecendo que Deus é criador de tudo. E aí, lembrar que Deus é criador do universo, do planeta, é contra você ou é a seu favor? E eu volto à pergunta, então, o que foi cravado na cruz? Se não foram os 10 mandamentos, então o que foi, professor? E eu digo para você que aqui Paulo está se referindo aos sistemas de ordenanças cerimoniais, aqueles rituais que apontavam para Cristo, que eram sacrifícios, festas, cerimônias, ofertas de animais.
Mas por que essas ordenanças eram chamadas de contra nós? Foi isso que ele falou. Cristo riscou uma cédula que era contra nós. Mas essas ordenanças não foram dadas por Deus? No original grego, a palavra aqui para cédula é xerografon, que significa registro de dívida. Então, meus queridos amigos, essas cerimônias do Antigo Testamento, sacrifício de animais, todas elas eram muito boas porque elas vinham de Deus. Mas elas funcionavam como uma cobrança constante. Cada cordeiro sacrificado, cada ritual repetido, lembrava o povo do seu pecado. Elas não podiam apagar a culpa, apenas apontavam para o verdadeiro sacrifício. Por isso, elas eram contra nós. Elas testificavam nossa dívida diante de Deus. E aqui vem um detalhe importante para você que está me assistindo. Mesmo com todos os sacrifícios do Antigo Testamento, o perdão só seria real quando Cristo morresse e ressuscitasse. E Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios, no capítulo 15, você pode ler dos versos 16 até o verso 18, quando ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé seria inútil, os pecados não seriam perdoados e até aqueles que tinham morrido em Cristo estariam perdidos. Isso mostra que todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento dependia do sacrifício final de Cristo. Aqueles rituais, eles eram sombras, mas a cruz e a ressurreição trouxeram a realidade. Colossenses capítulo 2, verso 16, Paulo continua dizendo: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Mas esse sábado aqui não é o 7º dia da criação, professor? E eu já quero adiantar para você que não é o 7º dia da criação. Sabe por quê? Porque aqui no verso 17 diz que ele era uma sombra. E ele também aparece no plural. Se estivesse se referindo aqui ao 7º dia da semana, ele estaria no singular. Repare aqui que fala sábados com S. E aqui no verso 17 está falando que tudo isso aqui, incluindo esses sábados, eram sombras. E o 7º dia da semana não tinha nada a ver com sombras que apontavam para a realidade que é Cristo, porque o 7º dia da semana foi abençoado e santificado por Deus na criação, e o 4º mandamento da lei de Deus aponta para a criação e não para uma data posterior. E esse raciocínio, ele é muito importante para você poder entender esse texto. É claro que eu vou dar uma explicação mais detalhada no próximo vídeo, mas olha aqui, perceba comigo, festas, lua nova e sábados com S, sábados. Havia mais de um sábado que eles comemoravam antes da cruz, que não tinham nada a ver com o 7º dia. Esses sábados, está aqui no verso 17, eles eram sombras. O que quer dizer isso? Sombras. Sombras de Cristo. Eles representavam Cristo que morreria pelos nossos pecados, tinha a ver com remissão de pecados. Esses sábados aqui, essas festas e a lua nova, eles eram rituais que apontavam para Cristo, para remir os pecados de todos. E agora eu pergunto para você, o sábado 7º dia foi feito quando? Marcos 2:27 fala que ele foi feito por causa do homem. E quando que ele foi feito? É isso mesmo, parabéns, foi feito na criação. E eu pergunto, na criação tinha pecado? Quando Deus fez Adão e Eva no 6º dia, no 7º dia, ele abençoou, ele santificou o 7º dia e descansou nele. Tinha pecado na face da terra?
Não tinha, não é verdade? Se não tinha pecado, então você já sabe, o sábado, o sétimo dia, não foi criado como sombra de Cristo, mas como memorial da criação de Deus. Mas como disse, eu vou detalhar para você isso no próximo vídeo. Então o que nós aprendemos aqui hoje? A lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, eles são válidos e são para o nosso bem. E aprendemos também que o que foi abolido na cruz foram as cerimônias que apontavam para Cristo. E por que isso aconteceu? Porque agora temos o próprio Salvador, o verdadeiro Cordeiro de Deus. E aprendemos também que a dívida que nos condenava foi cravada na cruz. E nós aprendemos também que a cédula que foi riscada, que era contra nós, não eram os mandamentos de Deus, porque eles são santos, eles são justos, eles nos ajudam, mas foram as nossas dívidas, os nossos pecados, que não podiam ser apagados através daqueles rituais, através daqueles sacrifícios, porque eram sombras, eles funcionavam como protocolo até Jesus chegar, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E hoje nós temos o perdão real em Cristo Jesus, e não mais nos sacrifícios que eram impossíveis de nos perdoar. Aquilo apontava para Cristo. Meus queridos amigos, a boa notícia que eu trago para vocês hoje é que não estamos mais debaixo de rituais, mas vivemos a realidade do sacrifício de Cristo e somos chamados a obedecer a Cristo de coração. E se essa explicação fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. E também me acompanhe aqui no Instagram para mais conteúdos. Meu Instagram é @radialista.jancarlos. Vou deixar aqui o link do meu Instagram na descrição desse vídeo. Não perca o próximo vídeo. Um abraço e até lá.